os tempos atuais, na face da Terra, podemos dizer que os Estados Unidos é o país que está dirigindo com sua ideologia política, suas artes, cinema, música. É o país que mais se destaca e domina de uma maneira geral sobre todos os outros países. Já está perdendo esse poder, mas ainda continua a ser ele. Lá pelos anos de 1500, por exemplo, o país que mais se destacava era Portugal. Portugal, com seus descobrimentos, navegação, era um país que estava em evidência. Portugal e Espanha também dominavam grande parte do mundo conhecido. No tempo de Jesus, era o Império Romano que dominava todo o mundo conhecido, porque existiam países que ninguém conhecia e que viviam normalmente suas vidas distantes, Japão, China, toda a Ásia, mas o mundo conhecido praticamente era dominado pelo Império Romano. Roma era guerreira, conquistadores, iam para os países, dominavam, até deixavam que seguissem sua religião, porém não admitiam revoltas, motins e exigiam os impostos. Vocês continuam sua vida, trabalhem, vivam, tenham sua religião. Agora, nós não admitimos que haja revoluções, revoltas. E o imposto, todos os meses, vocês terão que contribuir. Da Palestina, a Judéia toda estava sob esse poder. O poder do Império Romano. Para garantir a ordem e a coleta dos impostos, eles colocavam um homem de confiança de Roma e que era tido como governador. No caso, em toda a Judéia, o governador era, naquele tempo, Pôncio Pilatos. Jesus está vivendo nessa história, nesse contexto, um dos piores momentos da história da humanidade, porque o povo vivia oprimido, tinha que pagar impostos para Roma, pesados os impostos, tinha que pagar impostos para Herodes, que afinal era o rei dos judeus, dominava ali. Roma deixou, ele continua, pode reinar sobre o seu povo, mas tu não governa, quem governa somos nós. Então o povo tinha que pagar todos esses impostos, vivia empobrecido, amedrontado, medo da prisão, da pena de morte, do chicote, vivia nessa situação dificílima. E é ali que surge Jesus de Nazaré. O dia de hoje nos marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Como se deu isso? Ora, 3 anos de ministério, ficou conhecido, milagres, palavras de sabedoria, curas, o seu jeito de ser cativou a todos e ele então se tornou muito conhecido de todas as pessoas. Foi fácil fazer a ligação com os profetas do Antigo Testamento que diziam: ele é o Messias, aquele que os profetas anunciaram, que viria libertar o seu povo da escravidão, chegou. Esse é o Messias enviado por Deus, aquele que os profetas diziam: ele vai reinar para todo sempre, destruirá os inimigos, sentará num trono e governará todas as nações. O povo daquele tempo esperava esse Messias e viram em Jesus essa pessoa. Por isso, ao celebrar a grande festa judaica da Páscoa, a saída do povo do Egito, a libertação para a terra prometida, todos os anos era celebrado em Jerusalém em grande estilo, uma grande festa, mais de uma semana de festa. Ao celebrar essa festa, naquele dia, eles viram a entrada de Jesus montado num jumento. No Monte das Oliveiras, ele ali pediu que trouxesse a jumenta e o jumento, montou nele e entrou pelo portão de Jerusalém. O povo, ao vê-lo, ele já era conhecido demais de todas as pessoas, e principalmente que um pouco antes
havia feito a ressurreição de Lázaro, né? Reviveu Lázaro, deu vida novamente a Lázaro, aquilo ficou conhecido em toda a região. Betânia, onde Lázaro vivia, pertinho de Jerusalém. Todos estavam, então, assim, falando sobre ele. Ele estava em evidência, digamos, era a celebridade do momento ali. Mas, se ele era tão amado pelo povo, que depositava nele tantas esperanças, havia um outro grupo feroz que o odiava. Inveja, ciúme, raiva. Ele tinha tudo o que eles não tinham. Eram os fariseus, eram os saduceus, eram os doutores da lei, eram as autoridades judaicas daquele tempo. Eles tramaram, conspiraram, eles queriam se livrar dele. E depois do evento de Lázaro, então, tudo ficou pior. Eles não viam a hora de condená-lo e matá-lo. Mas quem mandava ali eram os romanos. Os judeus não tinham autoridade para julgar, condenar e executar ninguém. Eles precisavam que o Império Romano fizesse isso. Precisavam, portanto, convencer Pôncio Pilatos para condenar e executar Jesus. Mas Pôncio Pilatos sabia, era um homem inteligente, sabia que esse Jesus não tinha nenhum crime, era um homem bom, sabia que por trás de tudo existia uma trama de ciúme, de inveja, uma conspiração. Mas ele estava numa situação difícil, porque se ele não atendesse, poderia haver uma revolta muito grande. Imagine uma revolta naquele período em que todos os judeus estavam ali em Jerusalém, os que moravam próximo, ali, festejando a Páscoa judaica. Uma revolta ali derrubaria ele do cargo de governador, como tiraria ele dali, porque ele não soube evitar essa revolta. Então Pilatos fez isso, né? Lavou as mãos. Eu lavo a mão da culpa do sangue desse homem, não quero culpa nenhuma, não sou eu que estou condenando, ele disse. Sua esposa, esposa de Pôncio Pilatos, também tentou intervir, não queria que o condenasse. Mas o povo, vejam, aquele povo que no domingo de Ramos aclamou Jesus como rei, acenou palmas, viva o rei de Israel, viva, hosana ao nosso rei. Aquele mesmo povo estava ali no dia do julgamento. Todos os anos, para aplacar a ira, a zanga dos judeus, Pilatos soltava um prisioneiro, um criminoso. E o povo que ia escolher quem eles desejassem que fosse libertado, liberto. E havia ali um homem chamado Barrabás, assassino, saltimbancos, corrupto, revoltoso, tentava de todas as maneiras eliminar soldados romanos, eliminar o poder romano dali. Esse homem estava preso, era Páscoa. Pilatos tinha por obrigação de atender ao pedido do povo. Era uma maneira simpática de continuar dominando tudo aquilo em paz. E eles então trazem aquele homem que foi aclamado como rei pelo povo, que estava preso, e foi preso através da conspiração dos judeus. Foram lá, escolheram uma pessoa muito chegada a Jesus, Judas Iscariotes, pagaram a ele umas moedas de prata, e ele, que era um homem fraco, ladrão, enganador, dissimulador, traidor, vai para mostrar Jesus no Monte das Oliveiras para os soldados poderem prender. Os soldados não o conheciam, o povo conhecia, os soldados não. Precisava que alguém do povo fosse até lá e dissesse: esse é Jesus. Então Judas faz isso, vai, já previamente combinado, abraça e beija Jesus e sai. E os soldados então prendem-no, e ele é apresentado na manhã seguinte diante de todo o povo. Hoje nós estamos vivendo o começo da semana mais trágica da humanidade. Semana Santa começa no domingo de Ramos. São 8 dias até o domingo de Páscoa. A semana
pior que já existiu, porque um inocente, filho de Deus, que veio ao mundo com essa missão tão importante para nós, estamos aqui no século 21, aquele homem foi condenado, foi julgado e condenado e executado. Aquele povo, vejam como é o coração do povo. Por isso a Bíblia fala com muita clareza: maldito o homem que confia no homem. Põe a sua confiança em Deus, que Deus é sempre justo. O homem, por mais que ele queira, ele é movido por interesses. Ele pode mudar de opinião. Hoje ele é um, amanhã ele é outro. Hoje ele te beija, amanhã ele te atraiçoa. Hoje ele te elogia, amanhã ele te acusa. Assim a Bíblia diz: cuidado, queiram bem todas as pessoas, amem, mas tenham sempre prudência. Saibam que o amor humano às vezes vacila. O ser humano é fraco. Só Deus que tem sempre a firmeza nas suas decisões. Aquele povo condena Jesus. Pilatos diz: querem que nós soltemos Jesus? Não, crucifica-o, diz o povo. Querem que eu solte Barrabás ou o mate? Solte. Por que o povo fez isso? Vejam vocês, esperando aquele rei com espada em punho, passando pelo fio da espada todos os inimigos de Israel, eliminando romanos, dominando as nações, ele era um judeu e se sentaria no trono glorioso. Seria um rei dos judeus, dominando todos os outros. Era o que eles queriam, o cumprimento das promessas dos profetas. E eles se decepcionaram. O rei que Deus mandou foi o seu filho, manso, humilde, bondoso, caridoso, sabia como conduzir as coisas, tinha muita sabedoria, mas jamais era guerreiro, sanguinário e criminoso. Esse rei eles não quiseram, por isso diziam: matem, crucifiquem. E Jesus então foi, como nós já sabemos, para o Calvário carregando a sua cruz. É isso que nós temos que entender hoje, exatamente a história do que aconteceu, para nós bem celebrarmos essa Semana Santa que começa hoje. Por que de tudo ter acontecido dessa maneira? As razões que levaram o povo a julgar e condenar Jesus. E reconhecer que o sacrifício que ele fez em silêncio, sem reagir, foi porque ele nos ama, amava aquele povo e queria dar o exemplo. O início do cristianismo se dá com ele, Jesus Cristo. O início de um novo jeito de ser, de perdão, de compreensão, de vivência fraterna, começa com Jesus Cristo. Passa pela cruz, passa pela morte do Cordeiro de Deus, que é nosso Senhor. O julgamento de Jesus Cristo continua ainda hoje, não acabou. E os seus carrascos estão muitas vezes entre nós, no nosso meio. Todos aqueles que maltratam seus irmãos, todos aqueles que usam da violência e do poder para fazer os outros sofrerem, todos aqueles que cometem injustiça contra as pessoas, são os atuais carrascos de Jesus Cristo, porque estão maltratando todos aqueles que trazem no rosto a imagem e semelhança de Deus. Mudaram seus nomes, mas ainda continuam vivos entre nós. Todos aqueles que usam do crime contra os seres humanos estão ainda hoje participando do julgamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que fizerdes a qualquer um desses pequeninos de Jesus, é a mim que fareis. E é esse o entendimento que nós teremos que ter em mente a partir de hoje, para vivermos bem, contritos e entender a Semana Santa nos anos atuais, no ano de 2014. Creio em Deus,